O pavilhão EC foi projetado pelo escritório Mesura e está situado na cidade de Elche, na Espanha. O pavilhão nos traz uma sensação de estabilidade da forma em relação ao horizonte e uma amplitude do espaço interno. Através da ligação de dois volumes retangulares de base de teto, surge um espaço amplo e arejado. Isso é possível através da utilização de planos de parede e aberturas que irão compor e dar a forma desejada por Mesura a este espaço. As palavras-chave aqui são simetria e conforto. É uma forma criada através de um volume primário retangular que sofreu as devidas subtrações de massa para criar uma forma com sensação de estabilidade e simetria, formada pela ligação entre o plano de base e a laje maciça do teto através de paredes maciças, cogobós e esquadrias de vidro, sempre paralelos e simétricos quando analisado o conjunto final. É constituído primariamente pelo plano de base que aloca toda a área do volume e estende seu espaço para além disto até o jardim. Observando aí uma perspectiva a partir da área da piscina, pode-se perceber dois elementos planos verticais ativos em nosso campo de visão que sugerem uma sustentação ou apoio à estrutura. O mais ativo deles é uma parede de concreto maciço disposta à direita, a qual forma um volume e delimita o plano externo da construção em nossa vista frontal e lateral direita, dando um status de limite e fechamento em duas das quatro laterais da construção. Em nossa esquerda, percebemos o segundo plano composto de uma parede de cogobós, elemento menos ativo que o anterior por ter extensão reduzida em sua largura e por ser vazado. A utilização desse elemento nos remete a uma sensação de conforto através do ar e sombras que se transferem por seus vãos. Nessa extremidade, quem gera o limite de fechamento dos outros dois cantos da construção é o plano do piso. Se analisarmos o elemento anterior da extremidade direita, visualizamos uma parede mais ativa, de mais volume de fechamento. Agora, na extremidade esquerda, ocorre exatamente o oposto. O ar é de vazio, de espaço, e nesse ponto percebemos que um lado é exatamente o oposto do outro e que existe uma perfeita simetria entre ambos em questão de espaço, pois se percebe que eles ocupam a mesma quantia no plano da base. No centro da construção, se percebe à esquerda dos fundos da vista um plano vertical de parede de concreto proporcional e em simetria ao que delimita a área exterior disposta à direita. Ambos utilizam o mesmo material, demonstram ter medidas praticamente iguais e são simétricos um ao outro quanto à sua posição no plano base, se complementando como fechamento das áreas internas úteis. Para dar fechamento à área principal, foram utilizadas aberturas de vidro móveis que transmitem sensação de proteção ao mesmo tempo em que podem gerar amplitude e espaço. Segundo Xing, a forma geral de um edifício pode ser dotada como uma qualidade plana distinta ao se introduzirem cuidadosamente aberturas que expõem as arestas dos planos verticais e horizontais. Esses planos podem ser ainda mais diferenciados e acentuados através de mudanças na cor, na textura e no material. Essa citação pode ser percebida com as formas de reta vertical aparentemente em metal preto que compõem a estrutura das esquadrias e criam contraste de cor e material em relação ao solo. Pode-se notar que posicionado no centro, mais à esquerda, está uma abertura que faz uma espécie de ligação entre a frente e fundos, podendo denotar um ar de portal, por onde novamente se transfere e renova o ar. No plano de cobertura foi utilizada uma laje de concreto branca em formato retangular horizontal, centralizada em relação ao plano de base e que se estende como beiral, protegendo as esquadrias do sol e da chuva. Essa cobertura se estende à direita sobre a parede de concreto e à esquerda sobre os cogobós, criando novamente uma simetria entre os lados opostos. Essa cobertura horizontal gera uma sensação de estabilidade a toda a construção. Ela demonstra um peso que une todos os elementos verticais e faz tudo ficar em repouso na linha do horizonte. A união de todos esses elementos gera uma construção muito agradável aos olhos com um toque de simplicidade, ao mesmo tempo em que se torna sustentável devido à não utilização de matérias-primas sofisticadas, tem um bom aproveitamento do sol e ar, criando também um espaço de convivência muito agradável, de um ótimo bem-estar. No cartaz, percebemos ao centro as palavras que denotam os elementos mais marcantes do pavilhão, todos agrupados em torno da foto, criando proximidade e alinhamento. As informações como nome do pavilhão, arquiteto, cidade e data também se encontram alinhados em uma lateral, usando outra fonte e também a proximidade e alinhamento. Foi utilizado o contraste nas duas caixas coloridas que informam sobre os detalhes da construção. Possuem mesma importância, mas uma se refere ao plano das paredes de cogobós e a outra ao plano da parede de concreto. Ambas são importantes e simétricas visualmente falando, e é por este motivo que também possuem o mesmo tamanho e são simétricas no cartaz,
ao mesmo tempo que nos trazem informações importantes sobre o pavilhão. Nessa ideia, foi utilizado um alinhamento oposto entre as caixas e mesmo a fonte, remetendo que ambos possuem a mesma importância, porém cores diferentes, destacando que não são exatamente a mesma coisa, se falando da construção como um todo. A repetição das duas caixas de texto também simbolizam que são principais para o entendimento do cartaz, as unificam e fortalecem a imagem. A foto no centro demonstra a estrutura central do pavilhão em meio aos dois planos de parede laterais, e os dizeres acima e abaixo da mesma nos remetem ao plano de base e de teto, e a união desses elementos no cartaz deve criar visualmente a imagem dos elementos que compõem a forma do pavilhão como um todo, o pavilhão pronto.